E aí pessoal, hoje iremos dar início ao estudo das propriedades coligativas, a tonoscopia. São um total de 4 propriedades coligativas e hoje estudaremos especificamente a tonoscopia, suas propriedades físico-químicas e sua relação com o nosso cotidiano. Vamos lá. Tonoscopia, o que significa isso? Para que serve, professor? Ela é o abaixamento da pressão de vapor de um solvente puro pela adição de um soluto não volátil. Tem esse conceito bem grandão aí. Então imagine que você tem um sistema com um solvente puro e a ele você adiciona um soluto não volátil. Eu vou alterar, quando eu adiciono esse soluto não volátil, eu vou alterar a sua pressão de vapor. Para quem lembra, pressão de vapor é a tendência que um líquido tem de sofrer evaporação, passar para a fase gasosa. Quando eu adiciono um soluto dentro de um sistema que tem um solvente puro, eu vou abaixar essa tendência, eu vou abaixar a pressão de vapor do sistema. Então, ela vai ter mais dificuldade de passar para a fase gasosa. É isso que quer dizer todo esse conceito. Professor, soluto não volátil. Como é que ele vai interferir nesse abaixamento de pressão? Primeiramente, um soluto não volátil é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. A questão de ser volátil ou não é a capacidade que o líquido tem de ir passando ali para a fase gasosa, a facilidade. Por exemplo, o álcool etílico, quando você passa na sua mão, na forma líquida, ele some rapidamente, porque ele é muito volátil. A água, quando tu molha as tuas mãos ali, ela demora um pouco mais a evaporar, porque é um líquido menos volátil do que o álcool. Esse é um exemplo que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Então, o que a gente vai trabalhar aqui são solutos não voláteis, que têm uma dificuldade de passar para o estado gasoso na temperatura ambiente, por exemplo. Vamos ver aqui alguns exemplos do nosso cotidiano. Na tua cozinha, tu consegue enxergar alguns solutos não voláteis. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e a sacarose, que é uma substância molecular, o açúcar. Elas não evaporam, pessoal, na temperatura ambiente. Ela não vai evaporar na temperatura ambiente. Isso significa que eu tenho um soluto não volátil. Então, se eu adiciono uma dessas substâncias em um solvente puro, eu vou ter o abaixamento da minha pressão de vapor. Imagine aqui um sistema com um solvente puro. E aí eu adiciono a ele a sacarose. Peguei aqui essa molécula de sacarose, que é um exemplo de soluto não volátil, e vou adicionar no meu sistema. Primeira coisa que vai acontecer é uma interação entre as moléculas de sacarose com a molécula do solvente puro, que no caso a gente está considerando a água. Elas vão interagir. Será que se eu colocar sal, vai ter interação também? Como assim interagir, professor? Se dissolver um na outra. Sacarose é açúcar. Quando você tem água e você coloca uma colher de açúcar dentro de um copo, você despeja aqui, o que acontece com o açúcar? Ele acaba sumindo, ele acaba se dissolvendo. Mas a química explica por que ele se dissolve. Porque quando tu coloca uma colher de sal dentro de um sistema também com água, ela acaba se dissolvendo. É só você lembrar da regra da semelhança. Semelhante dissolve semelhante. A água é um solvente universal e ela é polar. Então, a água ela irá dissolver todas aquelas moléculas que também forem polares. Polar dissolve polar. Moléculas apolares dissolvem apolares. Se a sacarose fosse apolar, gente, ela teria uma certa dificuldade em se dissolver. Como ela é polar, ela vai se dissolver na água, então ela vai ter uma interação. Prestem atenção, imagine que as moléculas de sacarose são esses pontinhos vermelhos aqui. Ó. Quando ela for adicionada à água, ela vai se espalhar, ela vai se dissolver. Quanto maior for a concentração de sacarose, mais pontinhos vermelhos eu teria dentro desse sistema. Aqui, por exemplo, seria bem concentrado, teria muitas moléculas de sacarose interagindo. Professor, o que isso interfere na pressão de vapor? A água que está aqui dentro, as moléculas de água na fase líquida, elas vão sofrer uma interação na sua movimentação. Vai dificultar a movimentação da molécula de água na solução. Como resultado, a tendência de evaporação da água na solução passa a ser menor do que da água pura. Quando eu tinha um solvente puro aqui, sem a sacarose, ela ia evaporar a uma certa temperatura, ela ia ter uma certa pressão de vapor. Quando eu adiciono a sacarose ou qualquer outro soluto não volátil, ela vai ter uma dificuldade de escapar do sistema. E isso é a tonoscopia que está acontecendo.
É a propriedade. Quando eu adiciono o soluto, eu vou ter dificuldade, eu vou ter um abaixamento da pressão de vapor. Vamos ver isso graficamente. Aqui eu tenho uma curva verde do solvente puro. A curva do solvente puro em função da pressão de vapor. A temperatura vai aumentando aqui nesse eixo. E a pressão de vapor também. Quando eu adiciono e formo uma solução de sacarose, quando eu adiciono o açúcar na água, o abaixamento da pressão de vapor é provocado. E aí eu vou ter uma curva mais externa, pessoal. Olha só, nessa mesma temperatura eu vou ter pressões de vapor diferentes. Pega essa temperatura aqui, qualquer. Você traçou aqui o eixo e você está vendo que na curva do solvente puro a pressão de vapor é P0 e na solução da sacarose, quando você adiciona açúcar, ela é P, são diferentes, é menor. Com isso a gente conclui, eu fiz esse quadro resumo aqui para vocês, que quanto maior for a concentração de partículas do soluto, quanto mais moléculas de sacarose estão interagindo, ou de qualquer outro soluto, como sal de cozinha, menor vai ser a pressão de vapor, menos escape para a fase gasosa eu vou ter. Então, quando eu adiciono um soluto dentro do meu sistema com solvente puro, eu vou ter uma diminuição da minha pressão de vapor. Quanto maior for a concentração disso, pessoal, mais dificuldade eu vou ter, maior vai ser o abaixamento da pressão de vapor. Vamos fazer uma aplicação, página 65 do livro, questão 5. Ela fala o seguinte: os habitantes das regiões áridas percebem que os lagos de água salgada têm menor tendência para secar que os lagos de água doce. Esse fato deve-se a galera mora lá na região árida, né, bem seca, e eles percebem que os lagos que têm água salgada, o canal que vem do mar ali, por exemplo, eles demoram mais a secar do que os de água doce. Vamos ver o que fato é que está acontecendo. Provavelmente tonoscopia. Menor dissolução de gases atmosféricos nos lagos de água salgada, devido à elevada concentração salina que acentua o efeito tonoscópico. Galera, ele fala aqui sobre a dissolução de gases. A questão de secar é evaporação e não a dissolução de gases atmosféricos no lago. Não tem nada a ver com a propriedade com o efeito tonoscópico, que é justamente o escape, a dificuldade do escape das partículas para a fase gasosa. Letra B. Alta evaporação da água nos lagos salgados em função do efeito ebulioscópico causado pelos sais dissolvidos. Sais dissolvidos. Quando eu tenho vários sais dissolvidos na água, por exemplo, a água do lago, a água que está lá ela vai ter dificuldade de escapar. E a gente viu que essa propriedade é a tonoscopia, que é o que a gente está estudando hoje, e não a ebulioscopia, que já é outra propriedade coligativa. Então não é a letra B. Maior concentração de solutos eletrólitos não voláteis. Solutos não voláteis. A questão de ser eletrólitos é porque se trata de sal. Ele fala da água salgada. Então esse conceito aqui até agora está certo. Solutos eletrólitos não voláteis, dissolvidos nos lagos de água salgada, acentua o efeito tomoscópico. É justamente essa a alternativa, porque ele fala: quanto maior for a concentração de solutos não voláteis dissolvidos nos lagos de água salgada, acentua o efeito tomoscópico. A água salgada, por exemplo, a água dos oceanos, ela é muito concentrada em eletrólitos, solutos, em sal, muito salgado. Então ela vai ter uma dificuldade de evaporar em relação a um sistema que tem água doce, por exemplo, que não tem muitos solutos e não tem muitos eletrólitos dissolvidos na água. Então essa questão está certa, porque a concentração vai ser maior. Lembra daquele conceito que a gente acabou de falar. Letra D. Elevada presença de não eletrólitos dissolvidos na água salgada, produzindo menor efeito tonoscópico. Na água salgada eu vou ter muito efeito, eu vou ter muito eletrólito dissolvido. E aqui ele fala da não presença desses eletrólitos dissolvidos. Não, na água dos oceanos, né, tu pega ali um recipiente com água salgada e pega um recipiente com água pura. Tu coloca os dois para ferver. O que vai entrar em ebulição primeiro é a água pura, porque a água salgada
as moléculas do sal vai interferir no seu processo de evaporação. Pessoal, a gente fica por aqui. Próxima aula, iremos estudar a próxima propriedade coligativa. Um abraço a todos e até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail ou pelos comentários.